Vamos lá. Boa tarde, porque agora aqui é tarde. Eu estou fazendo mais um vídeo. Esse vídeo aqui, como eu disse, eu conto um pouco da minha história e esse aqui não vai fugir muito disso. Eu tenho vários vídeos prontos, só que eu estou querendo colocar um editor de texto. Só que é difícil, né? Eu, infelizmente, não tenho dinheiro para investir. Fala assim, não, vou comprar um programa. E os programas que eu tenho visto na internet, gratuitos, os vídeos são muito limitados. Então, não consigo um editor de texto para fazer isso. Porque às vezes eu conto a história, olha, e tenho a imagem. Eu tenho muitas fotos, eu tenho muita coisa guardada. Só que, como no caso do Opala, né, eu mostrei a foto. Então, e o pessoal me pergunta, fala, porra, cara, eu queria ver, mas eu não tenho editor de texto. Então, eu estou tentando investir num editor, num computador melhor para poder fazer essa edição. Eu tenho uma vida simples e limitada. Tudo meu é limitado, então eu faço aquilo que eu posso dentro das minhas possibilidades. Tá? Eu sou bem realista, eu sou bem pé no chão quanto a isso. Eu não vou criar uma dívida para fazer esse tipo de coisa. Não. Tudo que eu gasto aquilo que eu tenho. Não entro em dívidas. Então, hoje, eu queria falar sobre a minha vida política. Eu tenho um vídeo preparado sobre quando eu entrei na política. E, infelizmente, pela situação do país, eu não vou conseguir publicar ele primeiro. Então, vocês vão ver depois qual foi a minha história, como eu entrei em política, como eu me envolvi com isso. E pela situação que está acontecendo hoje, no país, eu quero deixar isso gravado com antecedência, tá? Para não falar, olha, como é que fala? Eu inventei ou peguei depois. Não, estou fazendo com antecedência, estou publicando o vídeo para mostrar que eu conheço a política, eu sei o que acontece, então eu acompanho, e já de muitos anos. E hoje eu falei para um amigo que foi o que culminou nesse vídeo, e eu falei, cara, eu te invejo, porque eu entrei na política porque eu não consegui ficar calado. E eu devia ter feito o que você fez, porque você ficou calado e foi muito mais bem sucedido que eu. E no momento da conversa ele falou, você não tem nada, realmente, eu não tenho nada, eu não tenho capital, não tenho dinheiro, não tenho porcaria nenhuma, então você não precisa se preocupar. Não, muito pelo contrário. Eu não tenho nada porque eu em vários momentos da minha vida, que eu vou contar em outro vídeo, eu me envolvi com política, eu me envolvi com a briga, eu fui em cima. Eu tenho carta que eu escrevi pro primeiro governo do Lula. Eu mandei carta pro Lula, né? E até a resposta essa aí eu vou mostrar. Mas aquilo que eu falei, eu preciso de um editor de texto para mostrar a verdade. Para falar, olha, tá aqui, ó a prova aqui, ó. Mas ainda não tenho. Assim que eu tiver, eu vou publicar vários vídeos seguidos, mostrando, né? Para poder mostrar isso, que já estão prontos. Só falta o editor de texto. O que me faz gravar esse vídeo hoje? Nós estamos... hoje é dia 11 de janeiro, tá? E pura e simplesmente tem uma manifestação marcada para o dia 16 de janeiro de 2023, segunda-feira, tá? Que é essa manifestação bolsonarista. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou pôr mais pertinho para vocês poderem ver. Uma paralisação nacional, onde os bolsonaristas, isso aqui foi tirado de site bolsonarista hoje. Foi tirado de site mostrando que agora, como eles fizeram aquela presepada em Brasília, que estão fazendo comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos, pura e simplesmente eles querem mudar a temática. Agora, paralisação nacional, tá? Todos em casa, vamos tirar o poder deles de multar, prender e armar ciladas. Porque os bolsonaristas estão falando que quem fez aquela invasão em Brasília não foi bolsonarista, não. Foi petista. Olha só, é insanidade. Hoje, agora, tem 1.153 presos que vão ser transferidos para a penitenciária. Tá? 1.153, número atualizado.
vai aumentar. Então, eles querem as ruas vazias. Eles querem caminhoneiros recolham seus caminhões e tal. Cara, pelo amor de Deus, eu sou velho, eu tô velho. Isso aqui é uma greve geral. O Lula fez isso 2 ou 3 vezes na vida. Eles estão imitando o Lula, pelo amor de Deus. Isso é imitar o cara. Tá? Isso é imitar o que já foi feito no passado. Não funcionou com o Lula, que era na época, hoje ele não é mais, mas na época, ele era, ele representava uma grande parcela da população. Greve geral! E você fazia uma greve geral, por quê? Não é que você fazia, você acabava participando de uma greve geral. O pessoal saía na rua para quebrar e tal, e você tinha medo, e você não ia trabalhar e acabava fazendo parte. Hoje, no contexto 2023, nós não temos nenhum grande representante político que possa pedir uma coisa dessa. Não vai funcionar dia 16, não vai ter paralisação nenhuma. Pode parar meia dúzia. Eu falei com uma empresária que é amiga minha. Ela tem 60 lojas em São Paulo. 60. Não vou falar do que é, senão eu denuncio quem é. Ela vai parar segunda-feira. Segunda-feira ela não sai de casa. Mas as lojas dela vão estar abertas. Os funcionários dela têm que trabalhar. Cara, então não é greve geral. Então você é bolsonarista de sofá. Por quê? Se eu sou bolsonarista, eu vou partilhar de uma porcaria dessa? Opa, eu vou parar e minhas lojas vão parar também. O agro vai parar? Não, o agro não vai parar. Quem vai parar é o Faria Limer. Aquele do agronegócio que fica sentado na Faria Lima, tá? Ele vai parar, ele vai ficar em casa tomando a cervejinha dele. Mas os caras que trabalham no campo não podem parar. Esses têm que trabalhar. E duvido que um caminhão do agro vá parar. Porque tem que levar a mercadoria pro porto, para exportar. E eles não vão parar. E você não tem representante político no Brasil hoje com o calibre de representante de verdade. Antigamente, você tinha o Lula. Você tinha os coronéis do Nordeste que comandavam a política. Hoje, qual a grande representatividade que você tem na política? Fala pra mim um. Não tem, cara. Então, essa manifestação é fadada ao fracasso. Na minha opinião política, não sou tido como analista político, mas pelos anos de experiência que eu tenho dentro da política, eu digo pra você, isso aqui é uma manifestação fadada ao fracasso. Como houve já a de quarta-feira, que ela foi uma manifestação, que eu saí nas capitais, iam fazer, e o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre do Supremo Tribunal Federal, já estava em cima. Quando os bolsonaristas viram que iam dar outra porcaria, correram, não vai ter nada, é fake news. Tá? E aí lançaram essa aqui. Vai parar. Quem vai parar? Janeiro. Não tem condições de uma coisa dessa funcionar. Janeiro, todo mundo sem dinheiro, passou final de ano, todo mundo endividado, cartão de crédito estourando. Você acha que alguém vai parar de trabalhar, vai correr o risco de ficar sem dinheiro para pagar suas obrigações por causa de uma coisa dessa? Então hoje, por que eu tô gravando esse vídeo? Porque deu muita discussão. Esse amigo meu é um grande amigo meu, mas, o cara é assim. Porque... Cara, desculpa, eu não vou discutir isso nesse vídeo, porque cada um tem uma visão, e como ele tem uma visão muito particular do que está acontecendo hoje. Eu tô gravando esse vídeo dia 11 para falar assim, não vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? Paralisação total é totalmente incabida. Não existe como você fazer uma paralisação num momento político desse, num momento social desse. Não existe. Ninguém vai parar. E aí depois eu vou contar o porquê, né? Porque a população abandona. A população, o eleitor, ele abandona muito aquele que defende. Não que Bolsonaro defenda alguma coisa. Pelo amor de Deus, não vá pôr palavras na minha santa boquinha. Pelo amor de Deus. Mas quando você quer realmente fazer uma coisa, a população realmente te deixa, como deixou Dom Pedro I. Dom Pedro I achou que ele ia voltar, até fizeram uma manifestação para ele voltar, mas aí ele não aceitou mais. O Jânio Quadros renunciou achando que o povo ia levar ele no colo. Também não aconteceu. Tá? Cara,
Inclusive, deixa eu defender aqui, eu quero defender o ministro Barroso, simpatizo com ele, não totalmente no que ele fala, mas em algumas colocações dele eu acho que foram perfeitas. O ministro Barroso falou, perdeu Mané. Cara, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, então fizeram chacota disso. Mas é a realidade. Perdeu, cara. Perdeu. Vamos continuar. Eu, como brasileiro, eu dependo do que eu vou trabalhar hoje, eu dependo do que eu fiz hoje, dependo do que eu vou fazer amanhã, sexta-feira, para poder ganhar meu dinheirinho. Ninguém vai me dar. Ninguém. Como eu fiz um projeto baseado na Grande Depressão, vou contar isso mais pra frente no outro vídeo, na Grande Depressão Americana, que foi mundial, de 29, tá? E fiz um projeto que até hoje, se instalado, seria bom. Só que o Brasil está com cada vez menos parque industrial. Isso é preocupante. Então, quando você analisa a política, quando você analisa o momento político, você tem que ver que é isso. Eu fiz esse projeto, mandei pro Lula, não mandei o projeto, falei, olha, mas só que eu sou brasileiro, eu quero trabalhar, eu quero ter um cargo aí, qualquer um, é só para ganhar, para mostrar a minha ideia, porque eu acho um crime, como já aconteceu 2 vezes comigo, projetos meus, eu tenho que dar na mão do político, o político apresentar, serem aprovados, eu tenho 2 projetos meus aprovados em São Paulo, e o que aconteceu? Vai perguntar, eu não tenho nada. Quem tem é o político. O político não pôs meu nome ali. É um político até que eu gostava dele. Não sei se eu vou contar essa história, porque aí eu tenho que dar nomes. E é uma pessoa muito conhecida. Ele vai falar, não, foi ideia minha. Por quê? Porque eu acho isso um erro. Você tem um projeto, você tem uma ideia, tá? E se apresenta o projeto, mas não pode apresentar com o seu nome. Tem que ser com o nome de um político. O político não põe seu nome lá. Olha, foi dado pelo fulano de tal. Não, ele põe o nome dele. Aprovou? O político fez pelo Brasil. Mentira, ele não fez por nada. Ele pegou uma ideia minha. Com nenhuma ideia que não é minha, pelo amor de Deus, mas eu acho uma ideia maravilhosa. Eu defendo isso desde o dia que eu ouvi. Um faxineiro, na época da Ingesa, cara. A maior fábrica de blindados, uma das maiores do mundo, que o governo brasileiro jogou fora. Vou falar disso mais pra frente. Eu tive o prazer de trabalhar lá. E, pura e simplesmente, o faxineiro falou, cara, é fácil resolver o problema do Brasil. Pega o salário do político e coloca em número de salários mínimos. Cláusula pétrea. Né? O cláusula pétrea sou eu que estou incluindo. Põe lá, não pode mudar. Político ganha X salários mínimos. E quando eles tiverem que aumentar o valor do salário, eles têm que aumentar o valor do mínimo. Acabou a briga. Nunca mais nós vamos ter disparidade. O político hoje ganha uma fortuna e o salário mínimo é o que é. Tá bom? Então essa é uma ideia que eu ouvi, como teve uma outra, na época, uma grande fábrica de pneus estava falindo, e o cara que servia café, olha só como é que é a história. E eu me ligo muito em histórias. Tem história do vários, mas essa aí eu vou contar. O mordomo, o garçom estava servindo café para reunião de diretoria. A fábrica ia fechar, uma grande fábrica mundial de pneus. E aí ele chegou do lado, foi servir o café para o presidente da empresa, falou assim, posso dar uma ideia? Falou baixinho. O presidente, a reunião era tensa, porque ia fechar a empresa. O presidente gritou, homem, fale! Todos os diretores ficaram quietos. Nós estamos aqui cuidando da empresa que vai fechar. Nós vamos mandar milhares de funcionários embora. Se você tem uma ideia boa, fale agora na frente de todos. O garçom abaixou a cabeça e falou, olha, eu gostaria de dizer que os senhores deveriam parar de embalar o pneu. Porque todo o pneu na época, isso foi em 1930, 1940, era embalado 1 a 1. O custo de embalagem era muito caro. E foi o que a empresa passou a fazer e foi seguida por outros. Pararam de embalar pneu de carro. Hoje não se embala pneu de motocicleta, raramente se vê embalado pneu de bicicleta. Mas eram todos embalados, 1 a 1. E era um custo muito caro. Tem outras, eu conheço outras histórias que vou dividir com vocês mais pra frente. Mas eu gostaria de deixar aqui gravado, antecipadamente, ó, paralisação do dia 16 vai fracassar. Eu estou antecipando isso, não querendo ser um analista político, mas pela experiência política que eu tenho.
tá bom? Grande abraço para vocês, bom trabalho, sucesso em 2023 e muita prosperidade.